Olá, meu nome é Loreta. Hoje eu tô aqui com 3 adolescentes tentando uma coisa desafiadora: responder a pergunta e as dúvidas deles. A pergunta mais frequente que eu tive é: posso ir sozinho ao ginecologista? Pode. Você pode. O Estatuto do Adolescente, ele tem essa liberdade, mas se tiver que fazer qualquer procedimento invasivo, os pais deverão ser comunicados. Então, vamos supor que eu seja uma adolescente de 14 anos, quero ir sozinha no médico. Alguém me contou essa história, não vou lembrar quem foi, atendi hoje ou ontem. Que a amiga dela juntou a mesada dela para poder ir no ginecologista. E ela foi com a amiga. Então, posso ser atendida? Posso ser atendida sozinha no ginecologista. Mas se eu for com minha mãe tem que ficar comigo na sala de exames? Não, sua mãe não tem que ficar com você na sala de exames. A gente pode, muitas vezes, quando tem menos de 14 anos, começar com o pai e com a mãe para ver, sentir como é aquela família. E na hora do exame, perguntar para o adolescente se ele se sente à vontade com a mãe na sala de exame. Ou eu já faço outra estratégia, muitas vezes eu peço para a mãe sair. É que a maioria das pacientes que vêm ao meu consultório são mães com uma visão muito aberta. Elas vêm com a filha antes de relação sexual, porque vir ao ginecologista não é porque vai transar, vir ao ginecologista é para ver fatores de saúde. Então, entra com a mãe sai, né? Existe essa liberdade grande. Então, a minha vivência é um pouco diferente, mas como é uma coisa que me perguntaram de forma contínua, porque isso está assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, você pode ir ao ginecologista sozinha. Pode, até no SUS você pode. O ideal é que se você tem menos de 14 anos, aí você tem que ir com o responsável legal. De 14 anos, supõe-se que você tem uma certa maturidade e vá ao ginecologista. Outro problema que acontece muito, quando você tem menos de 14 anos e precisa de um anticoncepcional, isso é um grande problema. Vamos supor que você vá no SUS e com 12 anos está tendo relação. O médico pode dar anticoncepcional para você? Deve, porque se você engravidar com 12 anos, é muito pior. E o estatuto também ele é muito claro nesse sentido. Não é o ideal ter relação antes dos 14, mas se já vai ter, nós vamos ter que resguardar esta menina dessa gravidez indesejada. Mas eu quero colocar um DIU. Para colocar um DIU, como é um procedimento invasivo, existe uma orientação para ter um maior responsável. Tá? É que como perguntaram muito, eu aproveitei esse ensejo. Diga. Calma, então é para ir no ginecologista antes ou depois? Ir ao ginecologista não é porque você vai ter uma vida sexual ativa. Se for pra ir, depois? Não, você pode menstruar, pode continuar com o pediatra, mas vamos supor que você tenha 13 anos e não menstruou. Normalmente, com que idade uma menina menstrua? 11, 12? Em média, entre 10 e 12 anos. É sério? É sério. 11 ou 12. Não, entre 10 e 12. Tá? Em média. Tá? Eu posso menstruar um pouco depois. Então, essas avaliações são muito individuais. Então, eu preciso ir ao médico. Então, a maioria das meninas vai menstruar, vamos pôr uma média de 12 anos. Vamos supor que eu tenho 14 anos e não menstruei. Eu devo ir ao médico. Tem algo errado, né? Algo errado no sentido, tem algo fora do padrão. Eu tenho 13 anos, não tenho peito, não tenho pelo. Nossa, tem algo muito errado. Né? Então, para essas avaliações, sim, porque senão a gente vai sempre linkar ir ao ginecologista com ter relação sexual, e não é uma verdade. Meninas que menstruam de forma muito, muito irregular também precisam ser pesquisadas, né? Lembrando que os primeiros 2 anos da menstruação, elas podem ser um pouco irregular. Passou de 2 anos da primeira menstruação, tá muito irregular, vamos rever que tem algo fora do padrão. Eu queria saber se for por aí, por causa disso, é melhor ir antes ou depois? Agora entendi, desculpa. Se for para ter relação, é melhor ir antes ou depois? É melhor ir antes, para uma orientação, para entender certas coisas, tirar certas dúvidas, porque tem perguntas que você vai fazer para seu pai, para sua mãe, e realmente você pode se sentir muito constrangido, sua mãe também. Então, o ideal é ir antes. Mas vamos supor que eu tive relação.
A melhor coisa que eu tenho a fazer, e foi desprotegida, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Pílula do dia seguinte. Pílula do dia seguinte. E aviso meu pai, aviso minha mãe, e já faço um método de anticoncepção. Porque a pílula do dia seguinte, tomada exatamente nas primeiras 24 horas, é 99% de segurança que não vai engravidar. E tem aquele caso que eu estava mostrando para você, de uma menina que menstruou, vou chutar que eu não vou lembrar tudo, dia 30 de novembro, menstruou não, teve relação dia 30 de novembro. Aí tomou a pílula do dia seguinte. Aí no dia 12, ela teve relação de novo com outra pessoa e não tomou a pílula do dia seguinte. 6 semanas depois ela estava grávida, né? Então assim, essa falta de planejamento é que não pode acontecer. Então todo pai, toda mãe tem que sempre insistir nesse sentido. Olha, teve relação, toma a pílula do dia seguinte, me avisa, vamos lá fazer algum método de anticoncepção. Porque do ponto de vista médico, para nós não interessa com que idade a pessoa vai perder a virgindade dela, é um problema dela, mas é um problema da sociedade, adolescentes ficando grávidas e tendo filhos jovens, pondo em risco tanto a saúde dela como do bebê. Você tinha falado da parte de pênis, essas coisas, e um amigo meu, ele mandou 2 perguntas que eu achei válida, apesar de pouco estranhas, que era qual o tamanho do canal vaginal e como é que você acha esse buraco, porque ninguém sabe. Meus amigos não sabem nada, né? A maioria dos adolescentes não sabe nada, porque uma coisa é o que é muito mecanizado no ensino e outra coisa é a vivência, por isso você tem experiências. O canal vaginal, o canal, que é o de comprido, em média são 7 centímetros, tá? Quando você tem relação, aquilo, pelo estímulo do fluxo sanguíneo, a vagina, ela fica mais longa, tá? E ela dilata. Então, quando a gente vai examinar uma mulher aqui, você põe a luva, a vaselina, você põe um dedo delicadamente, depois o segundo dedo, e você consegue fazer um exame de toque, sem que aquilo seja tão desconfortável. Quando você vai ter relação, você precisa dilatar essa vagina para, em média, 6, 7 centímetros. Isso acontece porque durante a relação sexual você tem um estímulo muito grande, então vai mais vaso sanguíneo, a vagina ela dilata, permite uma penetração. Por isso que é importante um ambiente adequado, um estímulo adequado, para isso não ser doloroso, né? Fosse tão fácil ter relação sexual como parece em filme, na pornografia, porque na pornografia parece que é muito fácil. Não é. Você tem que passar uma série de barreiras, desde o estímulo visual, o estímulo manual, tá envolvido emocionalmente, para poder permitir que uma cavidade de 7 centímetros por mais ou menos 3 centímetros dilate a tal ponto que permita uma relação sexual agradável. Então, quando você tem a vagina, ó, são 2 dedos, esse monstruário aqui, você tem 2 dedos e aqui 7 centímetros. Aqui você vai achar o colo. Então, quando faz o toque, cabem nossos 2 dedos e a gente consegue palpar o útero e o ovário. Quando eu me formei, não tinha esse bando de ultrassom. A gente tinha que fazer muito toque. Eu ainda faço muito toque no consultório, porque é uma boa forma de avaliar. Mas você vê, é um espaço que cede bem. Por isso que a vagina ela é rugosa, né? Então ela encolhe e depois ela dilata. Então ela foi feita para isso. Aqui nesse modelo, o que acontece? Ó, aqui a gente vai ter o capuz do clitóris. Aqui embaixo é o clitóris, que é um botãozinho pequenininho, que parece aqueles de mousepad de laptop. Logo embaixo disso tem a vagina e o ímen. Então, se a menina é virgem, aqui tem como se fosse uma cortininha. Então, você não vai fazer o toque. Quando a menina já teve relação, essa cortininha ela é rota. E a gente consegue no exame físico ver. E o achar, né? Não dá pra achar, não é um negócio que você acha. Você tem que ter uma certa vivência. Então, tem o ânus, a entrada da vagina, a uretra. É esse canal que dilata durante a excitação que você vai fazer a penetração. Mas é tudo com muito jeito, não é uma coisa tão mecânica. Você tem que ter uma série de preliminares para poder chegar nesse momento. Já falei, ter relação sexual não é tão fácil quanto parece. Assim, para o homem acho que é mais fácil. Mas a responsabilidade de trazer o outro junto com você para chegar a esse momento é que dá mais trabalho. Então perder a virgindade é muito ruim.
Na maioria das vezes, eu me lembro de poucos relatos que as pessoas digam que perder a virgindade é algo muito agradável. Mas tem a maturidade, gente, é isso que eu tô falando. Uma coisa é você perder a virgindade com 13 anos num ambiente não favorável, outra coisa era perder a virgindade com alguém que você gosta com uma certa maturidade maior. Mas não tem um tempo certo, tem você se sentir preparada, você tem que se sentir preparado. Às vezes alguém se sente preparado com 16 anos, o outro se sente preparado com 18 e talvez alguém se sinta preparado aos 30. A gente não pode estigmatizar comportamentos sexuais, né? A gente tem que tomar cuidado e ter esse respeito inclusivo. Tem como alguém, tipo, ser virgem, mas não, tipo, romper o ímã? Tem, existe o ímã complacente. Tem até, eu acho que eu fiz um vídeo algum tempo atrás, que você tem um ímã que ele dilata, mas não rompe, que é um ímã complacente. Tem, mas isso também é uma bobagem, você não acha? Né? Uma bobagem do ponto de vista médico. Talvez do ponto de vista religioso, individual de cada um, seja algo muito importante. Mas do ponto de vista médico, é só uma pele que está lá relativamente íntegra, porque ela tem que ter um buraquinho. E isso também me levou a falar uma coisa. Sabe quando vocês querem pôr OB? Menina que é virgem pode pôr OB, porque o ímã, ele permite a introdução do OB mini para que você não deixe de ir à praia, para que você não deixe de ir à piscina e não vai romper o ímã. Pega um OB mini, que é o pequenininho, põe e tem que saber duas coisas. Essa parte inferior da vagina, onde ela é mais rugosa, ela tem sensibilidade. Só que essa parte superior, esse terço superior, não tem sensibilidade. Então, quando você põe o OB e ele tá te incomodando, você tem que com o dedo empurrar um pouco mais para ele ficar nisso que a gente chama de terço superior. Porque aqui a gente não sente incômodo, aqui quase não tem inervação, aqui tem muito. Então, por isso que às vezes quando você vai ter relação e não tá preparada, o que acontece? A hora que o pênis começa a entrar, você já sente dor, porque você tem que estar muito bem lubrificada, muito excitada, muito envolvida para permitir que isso dilate e não te cause dor. Tipo, vendo as perguntas que mandaram na sua caixa, teve uma assim, sobre, tipo, se você já fez sexo oral, você ainda é virgem ou você não é virgem? Vou perguntar para vocês, o que é ser virgem? O sexo oral é um tipo de relação sexual? Você não é, porque se você linkar só a virgindade ao ímã, tá bom, ela é virgem, mas ela não é virgem porque ela perdeu. A virgindade prediz você ser uma pessoa que não teve nenhum tipo de relação sexual. Vamos chamar de pura, entre aspas, no sentido só pra gente poder pôr um limite. Então, quando você já fez sexo oral, qual é a pureza que você tem em termos de desconhecimento do sexo? Vamos chamar assim? Nenhuma. Né? Então a virgindade seria a pureza de... E eu também não classifico assim, mas é só pra gente poder dividir, e porque é um assunto muito complicado, de você ter feito sexo oral. É como alguém perguntou de fazer sexo anal pra não engravidar. O sexo anal não é pra não engravidar. O sexo anal é uma continuidade de um desenvolvimento sexual. A gente não pode inverter valores. Né? Vou fazer sexo anal pra não engravidar. Não. Né? Não é esse o conceito, é uma evolução de uma vida sexual. Vou fazer sexo oral e sou virgem. Você já não é mais virgem. Nem ele, nem ela, sei lá. Não é. Né? Você já perdeu. Ser virgem é não conhecer a outra pessoa de forma tão íntima que leve a qualquer tipo de relação sexual. Sexo oral é relação sexual. Sexo vaginal, relação sexual. Sexo anal, relação sexual. Masturbação mútua, relação sexual. É relação sexual, a gente não pode ficar mentindo, mas existe uma progressão contínua. Por isso que às vezes as pessoas vão envelhecendo, e um dia falta muito para vocês viverem isso, os homens perdem a ereção e nem toda a relação sexual vai depender da penetração desse casal. Entendeu? A relação sexual é a entrega, onde eu me entrego de forma íntima para o outro, onde nós dois somamos, não nos completamos. Porque quando a gente se completa é porque a gente depende do outro. Quando a gente ama, a gente não depende do outro. A gente é feliz individualmente e quando junto a gente soma. Esse para mim é um conceito ideal. Quando alguém fala para mim, quero achar minha cara metade. Não, que cara metade? Cara metade não existe. Existe alguém que quando você conhece se soma a você. Mas ele não te completa no sentido que ele
faz parte de você, né? Ele é uma parte de você, ele soma. A gente soma experiências, a gente soma amor, a gente soma vidas. Se você gosta de alguém a ponto de querer somar e acha que essa pessoa gosta de você e você gosta dessa pessoa e você se sente preparada, faça sexo. Se você vai fazer sexo só pra cumprir tabela, igual o seu amigo lá, que é virgem de boca e quer de qualquer jeito beijar a primeira que aparecer... Já beijou. Ah, já beijou? É. Ele perdeu o critério, porque ele beijou, mas será que foi bom? Não, provavelmente não. Agora ele beija assim por beijar. Mas faz parte da experiência você querer beijar todo mundo, né? Tanto é que todo mundo que eu atendo aqui, eu pergunto assim, elas falam assim, eu tinha uma listinha de quem eu queria beijar, porque é o processo de amadurecimento, de conhecer. Eu tinha uma listinha. De quem você queria? Mas a minha paciente tinha uma listinha, deixa eu contar a história dela. De quem ela queria ou de quem ela já tinha beijado? Não, de quem ela queria beijar. Ela tinha uma listinha de quem ela queria beijar. Aí a outra tinha uma lista de quem ela beijou e comparava com a amiga. São vivências diferentes. Eu nunca tive uma lista de quem eu quisesse beijar, né? Então, se você passa por esse momento e depois vai amadurecendo, perfeito, é esse o caminho. O que não pode é você ficar o resto da vida beijando um monte de gente, porque beijar é uma entrega também, né? Você não sai beijando todo mundo assim. É uma entrega. Vai que você pega mononucleose? Hã? Vai que você pega mononucleose? Quando você beija muito, você se expõe à mononucleose. Tanto é que a gente chama de doença do beijo. É uma doença que pega da febre, dor no corpo, aparecem uns gânglios pelo corpo. Então, normalmente você vai ao médico, o médico vai colher o exame de sangue e você vai fazer o diagnóstico. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? Vai lembrar muito mais uma gripe e pode passar batido, não tem problema. Ela cura sozinha. Tem que pegar isso e ainda tem que fazer exame de sangue, sabia? E a vergonha, né? Não é esse problema maior, mas tem que fazer exame de sangue. De colher o sangue. Aí o que acontece? É isso, a vida, na adolescência é muita informação, tem muita coisa pra gente aprender. Tem muita coisa pra gente descobrir. Mas se a gente não for tão afoito, as descobertas vão acontecer do mesmo jeito, de uma forma mais lenta, e talvez esse amadurecimento seja melhor. Eu queria agradecer aqui a Sofia, a Larissa, o Matheus, pela gentileza de virem aqui, aos pais deles por deixarem vir, porque eu sei que muitos pais ficam constrangidos, ou o próprio adolescente fica constrangido de vir expor um pouco, mas o grande sentido aqui é divulgar uma informação de alto nível, no sentido assim, de desmistificar muita coisa. Já que você não pode perguntar pro seu pai, tem vergonha, e vai perguntar para alguém da sua faixa etária, é ruim porque quem tá na mesma idade sabe o mesmo que você, não vai saber a mais. Isso não quer dizer que quem responda tá mais certo ou mais errado, mas a experiência faz diferença, né? E se você tiver dúvida, deixa a sua dúvida aqui marcada pra gente responder, ou vai lá no meu Instagram e põe a dúvida que eu respondo. Às vezes não é o que você quer ouvir, mas é o que o ponto de vista médico vai te responder.